Livro de Gênesis, capítulo 6, parte 2. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus anos serão 120 anos sobre a terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, e de couve farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua altura, e de 30 covados a sua altura e largura. Farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, lhe farás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie,
2 animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenou a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele, na arca. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se rojava sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos pelas águas.
e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se rojava sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego, de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal, de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E Noé esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e suas mulheres, de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu da arca para fora. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo
e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. E haverá cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e multiplicai-vos, e será o vosso temor, e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabelecerei o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por geração eterna. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal no concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E com o pai de Canaã, estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E Noé bebeu o vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda.
E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Ele fez saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fez, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os anos de Noé, 950 anos, e morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog e Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, suas terras a cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Coxe, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá e Sebeta, e Ramá e Sebtecá. E os filhos de Ramá são Sebá, Dedã e Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz: como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acabe, e Cainé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Rebote, e Calá, e Rezem entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mizraim gerou a Ludim, e a Nanimim, e a Leabim, e a Nafituim, e a Petruim, e a Casiuim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Morreu, Gegazeu, e ao Leveu, e ao Erqueu, e ao Sineu, e ao Armadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Lázaro. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eben.
o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elam, Assur e Arfaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, e Jeter, e mais. E Alexandre, Arfaxade, gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, e Selefe, e a Azar, Mavé, e a Gerá, e a Hadorão, e a Zoal, e a Bica, e a Almal, e a Bimael, e a Sabá, a Ofir, e a Vilá, e a Jababe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Foi a sua habitação desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Ei aí, façamos tijolos, queimemos. Bem, e lhe foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E lhe disseram: Ei aí, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E aí desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou a Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio, viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. Viveu a Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleque. E viveu Eber, depois que gerou a Peleque, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Peleque 30 anos, gerou a Reu. Viveu Peleque, depois que gerou a Reu, 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, e gerou a Seruque. Viveu Reu, depois que gerou a Seruque, 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Seruque 30 anos, gerou a Naor. E viveu Seruque, depois que gerou a Naor, 200 anos,
gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos, gerou a Abrão e Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filho, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e viveram até Arã. Vieram e habitaram ali. E foram os anos de Tera, 205 anos. Morreu Tera em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: te sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe mandou. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentou em Arã. E saíram para ele a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao cavalo de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e me matarão a mim, e a ti te guardarão em vida? Te peço que digas que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Fez bem a Abrão,
por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã. De maneira que a houvesse tomado por mulher minha, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a seu respeito, o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha.